Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Facility Management Sem Mistérios. No episódio de hoje nós vamos falar sobre um velho conhecido dos gestores de propriedades, gestores de edificações, gestores de empreendimentos de qualquer natureza, que em 2023 vai completar 40 anos, mas que ainda suscita tantas dúvidas, tantas dores de cabeça no mercado de uma forma geral. Vamos falar do auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Isso mesmo, a VCB, que tem esfera estadual, mas que é aplicável em todo o país. Todos os estados têm as suas legislações referentes, mas que, como eu comentei, ainda não é uma coisa que está sacramentada, sedimentada no nosso mercado. E no episódio de hoje nós vamos falar um pouquinho, para você que está ouvindo aí, quais são os principais pontos de atenção, por onde começar a preparação da obtenção do AVCB, como é que se programar melhor na hora de escolher uma nova edificação, na hora de uma construção, de uma reforma, ou seja, que caminhos a gente pode tomar para ter a nossa vida muito mais fácil na hora da gestão desse processo que é tão importante. E para conversar conosco sobre esse tema que é tão relevante, eu tenho o prazer de receber Cíntia Lima, diretora da AIC Consulting. Cíntia, seja bem-vinda. Tiago, boa noite, ouvintes. Estou muito feliz, me sinto muito feliz em estar participando desse podcast, até porque esse assunto é um assunto muito atual e muito importante nos dias de hoje e que está sofrendo grandes alterações que desde 2013, né, quando nós tivemos aí o incidente da Boate Kiss. Então, para mim é um imenso prazer estar colocando à disposição dos ouvintes conhecimento e um pouquinho da nossa trajetória no sentido de informação ao usuário. Excelente, Cíntia. Já que você mencionou a questão da Boate Kiss, vamos começar falando de um panorama geral, aqueles números, os percentuais que tanto nos preocupam. De uma forma geral, pensando São Paulo e pensando Brasil. A gente tem ideia de quantos edifícios estão completamente irregulares ou de acordo com o que determinam os autos, os AVCBs de cada um dos estados? Tem um percentual disso hoje? Nada que nenhuma consulta que nos dê esse parâmetro de uma forma geral. Nós, por conhecermos e fazermos trabalhos pelo Brasil todo, nós atendemos aí todo o território nacional, nós temos por conhecimento que hoje 50% a 60% das edificações hoje possuem algum tipo de documento no sentido do AVCB. Se ele está ou não válido é uma outra questão. Porém, nós sabemos que existe, sim, hoje uma preocupação das empresas, né, em estar se mantendo regulares no sentido do alvará de Corpo de Bombeiros, até porque ele é um documento primordial para demais permissões, ou seja, para você ter hoje um imóvel com o ABITSE ou o auto de regularização, é solicitado o alvará do Corpo de Bombeiros. Então, por conta disso, obviamente, as empresas estão correndo cada vez mais atrás da regularidade das edificações no sentido do alvará do Corpo de Bombeiros. Um dos elementos que prejudica ou dificulta demais é, como você bem comentou, as edificações, a legislação ela vai se alterando, mas as edificações não na mesma velocidade. Então eu queria que você falasse um pouquinho destes outros 40% ou 50% que de alguma forma tem muito pouco dessa documentação em linha. Quais são os principais obstáculos que você enxerga hoje que impede a obtenção dessa documentação por parte dos proprietários? Eu vejo como, em primeiro lugar, a questão dos grandes edifícios, que muitas vezes como sendo edifícios que comportam lojas, estabelecimentos, indústrias mesmo, às vezes até empresas, não indústria, mas empresas mesmo dentro desse edifício macro não possuírem AVCB, porque se eles não possuem automaticamente os espaços contidos dentro do edifício e os usos contidos dentro, CNPJs dentro desse edifício também não vão conseguir, até porque para você hoje conseguir o AVCB de um imóvel contido dentro de um edifício, de um shopping, de um centro comercial, o edifício primeiro tem que ter o AVCB. Então, se o edifício não possui, os demais contidos dentro desse edifício também não vão conseguir. Existe também aí as questões de burocracia, até porque hoje, para você ter condição
de ter um AVCB, você passa aí por muitas etapas. Você tem, em primeiro lugar, que ter o edifício estruturalmente apto a receber hoje os preventivos necessários dependendo do uso, ou seja, nós temos aí edifícios que teria necessidade de ser colocado um sprinkler, só que estruturalmente eles não têm condições de ser instalado um sprinkler. Então você vai ter que entrar com uma medida mitigatória, você vai ter que entrar com processo junto ao Corpo de Bombeiros de desenvolver, através de uma comissão técnica, uma proposta de medidas mitigantes para conseguir aprovar isso sem um SPK, sem um sprinkler. Então, assim, nós temos hoje prédios muito antigos, muitas vezes, que outrora não era necessário o AVCB, e a partir de 2013, com a Boate Kiss, foram inseridos aí decretos e foram inseridos aí situações que fez com que os edifícios tivessem que se adaptar às novas normas, e muitos deles, por estrutura, não conseguem ser adaptados. Então, isso acaba caindo numa questão de investimento, né, investimento da própria questão, na própria questão financeira em que o país hoje se encontra, e aí você acaba colocando muitas vezes impeditivos para segmento do processo de AVCB. Mas nós temos aí muitos itens que hoje travam o processo de AVCB. Fora a questão estrutural, fora a questão da, às vezes, morosidade em alguns estados para análises dos processos, né? Nós temos aí estados que demoram muitas vezes até 6 meses para analisar um projeto de prevenção e combate contra incêndio. Nós temos também as questões de profissionais na execução dos serviços, porque muitas vezes, uma vez que o processo já se inicia com falhas, isso acaba finalizando na execução de um trabalho que não é aprovado pelo vistoriador do Corpo de Bombeiros. Eu acredito que hoje, todos, né, no âmbito geral, estamos nos reciclando no sentido de aperfeiçoamento para trabalhar nessa área, porque é uma área que, embora esteja aí deveria ter a vida inteira ter tido essas precauções, nós estamos aí engatinhando e crescendo para que possamos um dia estar aí totalmente adaptado às normas, aos decretos que mudam ano a ano. Isso, na realidade, ano a ano nós vamos ter aí atualizações e a cada novo incidente nós temos aí aperfeiçoamentos das legislações e aperfeiçoamento de medidas preventivas para que o sistema fique cada vez mais seguro. Até porque as condições de uso e ocupação, elas mudam com o tempo, as tecnologias de materiais, elas vão se alterando e certamente existem situações que não foram previstas. A gente fez um paralelo muito parecido com esse num programa que nós fizemos com Daniel Mafuz, do Guia de Rodas, onde a gente discutia sobre acessibilidade de edifícios. Ele falou uma frase que eu acho que se aplica muito bem. Ele disse: Tiago, é quase impossível a gente prever todos os tipos possíveis e diferentes de acessibilidade, porque todo dia você pode se deparar com algo novo. O que vale mais é a sua capacidade de reação e de adaptação. Eu acho que com a questão de segurança das edificações, ela vai indo para o mesmo lugar. E aí, Cíntia, você falou no comecinho sobre ações mitigatórias. Voltando para esses edifícios que, a partir de 2013, foram obrigados à obtenção do auto de vistoria do AVCB, eu quero que você falasse o seguinte: o fato de ter ou não AVCB, ele não necessariamente conversa com o quão seguro é ou não a edificação. O fato de ter a documentação não quer dizer que ele seja seguro e talvez não necessariamente vice-versa. Minha pergunta para você, para quem está ouvindo e tem uma edificação muito antiga, o quanto o Corpo de Bombeiros está aberto para entender e analisar ações mitigatórias no sentido de tentar buscar uma condição minimamente ideal de segurança para aqueles ocupantes, ou não, se você não tem o AVCB, o que tem que ir para cima e tem que buscar é a regularização, custe o que custar em termos de infraestrutura. Como é que está sendo tratado esse tema? Hoje, o Corpo de Bombeiros, ele tem aí, nós temos algumas formas de conversação com o Corpo de Bombeiros. Nós temos a FAT, né, que é o Formulário de Atendimento Técnico, onde você coloca aí uma questão diferenciada dentro do seu projeto, e pede uma análise diferenciada, tá? Que fica dentro de uma primeira alçada do Corpo de Bombeiros.
e nós temos também a comissão técnica. Então, a comissão técnica ela é analisada pelo segundo escalão do Corpo de Bombeiros, tá? O que a comissão técnica analisa? Exatamente isso. Quando você tem uma edificação, que essa edificação ela não comporta determinados equipamentos que teriam que ser instalados em virtude dos novos decretos e as novas normas, as novas ITs, você apresenta, né, através da comissão técnica e sugestiona, fala, olha, nós estamos sugerindo determinadas medidas mitigantes. Eu não posso instalar aqui um sprinkler, mas nós podemos trabalhar com medidas mitigatórias que, paralelamente, vão nos auxiliar nessa segurança da edificação, até porque, estruturalmente, a edificação não tem condições de atender, né, um reservatório, etc. São N casos, entraria aí numa questão muito técnica, mas muitas vezes você não tem condições técnicas de instalar o que o bombeiro pede dentro de uma edificação. Nestes casos, você vai pleitear, né? Você vai pleitear junto ao Corpo de Bombeiros, vai desenvolver um croquis, vai desenvolver ali todo o seu tema, tá? E, mediante a esse tema, você vai descrever qual é a sua proposta para manter a edificação segura, tá? Olha, eu posso pôr isto e isto, porém, justifica a não execução da matéria impossibilitada, né, do preventivo impossibilitado, e coloca ali as suas condições dentro do que é real de preventivos e medidas mitigantes. A comissão técnica ela é bem aberta para isso, eles vão estar analisando, eles têm um prazo para analisar isso, que é 30 dias, eles vão estar analisando e dizendo, olha, pode, não pode, ou então vamos conversar melhor sobre isso, né? Vai dar as sugestões deles também quanto a essa matéria. Então, assim, hoje você não está engessado, né? Eu acho que quando você tem a boa vontade e você realmente quer regularizar uma edificação nos quesitos de segurança contra incêndio, o Corpo de Bombeiros é seu aliado. Ele não é o bicho-papão da história, ele não está ali para isso, ele está ali para ser o seu aliado, né? Ele está ali para você dividir com ele e propor também sugestões de regularidade, sugestões de prevenção. O que você não pode é ser negligente, simplesmente, não dá, olha, estruturalmente não é possível, então vamos deixar do jeito que está. Não, então nós temos aí um leque muito grande de questões que elas têm que ser vistas. Em primeiro lugar, o Corpo de Bombeiros é aberto, né, através de uma FAT, através de uma comissão técnica. Agora na pandemia não, mas mesmo você tem condições de ir pessoalmente ao Corpo de Bombeiros, agendar uma reunião com o analista e dividir com ele essas questões, inclusive. Hoje, com a pandemia, você faz esses agendamentos via online. Então, ele te dá uma série de ferramentas, Tiago, para você chegar a um denominador comum. Então, o que você precisa ser? Persistente, né? E buscar algo junto ao Corpo de Bombeiros que te atenda dentro daquilo que é possível executar e que seja aprovável a título de legislação. O caminho é sempre esse, nunca negligência, sempre é a persistência em chegar num denominador comum que seja aprovável junto ao Corpo de Bombeiros. Eles estão lá para isso, né? Eles estão lá não para serem os bicho-papões da situação, não, eles estão lá para nos ajudar, para serem parceiros nesse sentido. E nós temos hoje ferramentas para isso. E eu acho que um pouco dessa flexibilidade, né, Cíntia, tem a ver com uma mudança de percepção do mercado de uma forma geral e da sociedade de uma forma geral. E a gente conversava isso no programa que nós gravamos com o Jorge Chaguri, da Abrinstal, onde ele disse o seguinte, olha, quando tem um acidente, a primeira coisa que se pergunta tem AVCB? E aí, dependendo da resposta, todo o processo vai para um lado ou para o outro. Se tinha o AVCB, toda a responsabilidade cai em cima do Corpo de Bombeiros. Se não havia, toda a responsabilidade cai em cima do proprietário e dos administradores. E no final das contas, esta percepção está mudando de que nem uma coisa nem a outra. No final das contas, há uma corresponsabilidade entre todas as partes para garantir uma edificação segura. O ponto que eu queria puxar agora, Cíntia, para aquele administrador, isso não é incomum acontecer, onde ele
seja seja após a construção, um imóvel novo, um imóvel recém-alugado, que ele tem toda a documentação em dia, e aí ele só lembra que ele tem que manter aquele processo atualizado quando ele vai receber uma nova vistoria que demora sei lá quantos anos depois. E não raro ele se coloca ou se percebe numa condição de que, se há 3, 5 anos atrás ele estava completamente irregular, de repente ele se vê com um caminhão de problemas de documentação, de processo, e ele não consegue obter a renovação. A minha pergunta, então, nesse sentido é, para o dia a dia, para o processo contínuo e para que não haja surpresas, quais os principais elementos que o gestor de propriedades tem que estar sempre de olho para que, a qualquer momento que ele precisar de uma atualização ou receber uma vistoria qualquer, ele esteja sempre em dia com os preceitos do auto de vistoria? É muito importante para os gestores desta área manter um checklist, né? O que contém esse checklist? Em primeiro lugar, os atestados e as RTs, né? Que em São Paulo é o anexo R, mas a nomenclatura, como as normas são estaduais, de estado para estado, nós temos peculiaridades, tá? Eu vou falar aqui bastante de São Paulo, mas sabemos que em outros estados, até o nome não é AVCB. Então, nós temos aí a nomenclatura, de acordo com o estado, ela é diferenciada. É certificado de segurança, certificado de regularidade, atestado de segurança. Então, assim, dependendo do estado, a nomenclatura também já muda. Sabemos que São Paulo é o grande espelho dos demais estados, mas existem itens que são peculiares. Mas vamos falar um pouquinho aqui de São Paulo. É manter os atestados, o anexo R, sempre atualizado, tá? Se o AVCB 3 anos e os atestados são para 1 ano a validade, é o setor de manutenção, é o setor de SESMIT, ou qual o setor que cuida dessa questão é estar verificando se os atestados estão atualizados, porque vamos imaginar que, infelizmente, haja aí um incêndio. Se você tiver um AVCB e forem olhar os seus atestados, forem olhar a sua manutenção e ela não está em dia, o AVCB já é inválido. Uma outra questão importante, fez o projeto de prevenção contra incêndio, executou esse projeto, efetuou a vistoria, o imóvel saiu, foi aprovado, saiu a VCB, anexou todos os documentos, ótimo. Passado aí 1 ano, houve aí uma mudança de layout, um retrofit, não atualizaram o projeto. O projeto é inválido, a VCB é inválido. Então, dependendo das alterações que são feitas na constância da validade do VCB, você vai ter também, vai ser invalidado o seu AVCB. Por quê? Porque onde deveria ser ali a saída de emergência não é mais a saída de emergência. Os preventivos extintores estavam alocados em determinados locais, foi feito aí uma mudança de layout, já os locais que estavam no projeto anterior já não são mais os mesmos e não foram modificados e alterados. Então, assim, o que tem que ser visto? Houve uma alteração de layout desde o AVCB? Houve uma mudança no projeto anterior aprovado? Esta mudança ocasionou alteração dentro dos preventivos, dentro da instalação dos preventivos que hoje eu tenho dentro do meu estabelecimento? Sim ou não? Se não, ok, mantenho o AVCB válido. Se sim, vamos ter que alterar. Então, a validade ela é diretamente ligada à alteração do seu layout e se essa alteração foi relevante no sentido de alterar os preventivos instalados. E isso, muitas vezes, não é levado em conta. Você leva em conta a data que vence o documento, mas não o que foi alterado na constância desse documento. Esse é o maior índice que nós temos hoje de casos onde você tem que fazer a alteração do documento antes mesmo do vencimento dos mesmos. E o proprietário acreditar que aquele documento vai respaldá-lo no sentido de uma fiscalização ou mesmo de um incêndio, é um erro. Por quê? Obviamente, se você tiver aí um caso desse, infelizmente um caso concreto de incêndio, vai ser verificado que a edificação não estava mais de acordo ao projeto anterior aprovado, ou seja, que validade teria esse documento se não foi renovado, se não foi alterado o projeto principal? Então, isso são questões, Tiago, que muitas vezes elas passam aí desapercebido pelos gestores das áreas. Eles se importam com a data, mas não com o que foi feito na constância
entre a data de aprovação do projeto e a data do vencimento do AVCB. Ou seja, ele é um processo contínuo e, na dúvida, consulte o Corpo de Bombeiros, certo, Cíntia? Exatamente. Você tem que estar consultando não só o Corpo de Bombeiros, como é importantíssimo que quando a edificação, quando você tem aí um estabelecimento de grande porte, você tenha um profissional interno apto a fazer isso, né? Apto a estar verificando nas alterações, ou através de uma contratação de um terceiro, ou através de um profissional interno que você tenha, verificar se o projeto ainda é válido, se o projeto ainda reflete a realidade da edificação. Pegando o gancho, então, sobre isso, o profissional que está nos ouvindo, ele vai alugar, ele vai comprar um novo imóvel, um novo espaço. Muito mais, que eu acho que nós já aprendemos aqui, do que muito mais do que a documentação em si, ou a auto em si aprovado, que cuidados ele tem que tomar, o que ele tem que levar em consideração na hora de avaliar se este imóvel vai atender às suas necessidades com vistas à segurança e proteção contra incêndio. O alvará do Corpo de Bombeiros está diretamente ligado ao uso. Então, ele pode ser de baixo risco, de médio risco ou de alto risco, né? Então, de acordo com o uso, ele vai ter que verificar o que vai ser necessário antes de alugar ou comprar esse imóvel, porque isso reflete no investimento a ser despendido dentro do imóvel, né? Porque você vai estar comprando o imóvel, alugando o imóvel, sem prever o que você vai ter que instalar de acordo com o seu uso. Então, o custo desse imóvel pode ficar muito mais alto do que você previa. Então, em primeiro lugar, qual o uso que você vai ter para esse imóvel? Dentro desse uso, vai ser necessário colocar, vai ser só extintores? Não. É um uso, digamos assim, de um risco um pouquinho maior. Então, vai ser necessário, fora extintores, detecção. Esse prédio, esse imóvel já possui detecção? Eu vou ter que fazer a instalação dessa detecção? Vou ter que investir nisso? Segunda questão, vai precisar de hidrante, né? Do hidrante, do sprinkler também? Ele tem condições hoje de estar absorvendo aí as caixas para água? Ele tem condição física e estrutural para isso? Tudo isso tem que ser avaliado por um engenheiro muito antes da locação ou da compra do imóvel. Então, isso são itens que você não pode ver depois. Você já tem que ver antes, porque isso reflete, primeiro, na condição do imóvel estrutural, se ela vai poder estar absorvendo essas instalações, e na questão financeira do investimento. Se você hoje está computando isso, ou vai ficar por conta do proprietário do imóvel estar bancando isso, estar investindo isso antes da compra. Então, esses itens são itens que hoje nós alertamos muito os nossos clientes, inclusive quando fazemos aí o estudo de viabilidade técnica e legal dos imóveis. Este é um dos itens que nós abordamos, a necessidade ou não de investimento de acordo com o uso do imóvel nos preventivos contra incêndio. E eu acho que a mesma coisa vale também para o inverso, né, Cíntia? Você que é o locador de um determinado imóvel, mesmo o locatário lá dentro, você também é corresponsável, ou seja, deixar clara quais são as regras e as condições de ocupação para quem está vindo, para quem você está recebendo na sua casa, para que evitar que você alugue, tenha toda uma questão regular para uma ocupação A, e de repente você descobre que o seu locatário tem uma ocupação B que coloca em risco todo o seu empreendimento, certo? Muito interessante, pouco visto, né? Pouco observado. Nós estamos falando de um lado da moeda, mas existe outro lado também, entendeu? Que é o proprietário do imóvel. O que ele tem que se preocupar no momento de alugar esse imóvel? Ele tem que, como ele pode amarrar dentro desse contrato as questões de segurança desse imóvel? Porque a propriedade é dele, né? O bem é dele. Sem dúvida, e no final das contas todos são corresponsáveis. Cíntia, para a gente começar a encaminhar para o final do nosso bate-papo, que certamente teremos muitos mais pela frente, eu queria que você falasse o seguinte: imaginando a pessoa que está ouvindo, o gestor de propriedades, de facilities, que está pensando numa nova construção, num novo empreendimento, num retrofit. Eu queria que você elencasse, existem elementos, sejam eles do ponto de vista arquitetônicos, de compartimentação, de utilização de materiais, que às vezes por um capricho,
por um desejo, acabam criando um problema gigantesco em função da alteração de risco, da alteração dos preceitos necessários para atendimento do auto de vistoria? Existe isso? Tem dicas que a gente pode dar do tipo, olha, evita esse tipo de coisa ou esteja bem consciente que ao adotar este tipo de solução, você aumenta o seu grau de risco. Tem pontos que vale a pena a gente tratar nesse sentido? Bom, então, Thiago, na realidade, nós temos aí as instruções técnicas que elas vão variar de acordo a alguns itens, tá? Eu vou falar alguns deles, mas é muito amplo aí a quantidade de itens, porque não é uma matemática de 2 e 2 são 4, é algo mais complexo. Mas poderíamos resumir isso da seguinte maneira: as instruções elas vão ter aí uma ligação com a área, com as metragens, com o uso da edificação, entre outros aspectos. Então, assim, se tivermos aí uma edificação, nós tivemos um caso, inclusive, que teve a interligação entre um prédio e outro. Nessa interligação, uma simples interligação que foi feita para que os funcionários não pegassem chuva quando passassem de um edifício para o outro. Por conta desta situação, nós tivemos aí que entrar com preventivos, nós tivemos que fazer uma modificação de um projeto, nós tivemos que compartimentar, porque temos aí um caminhamento. Então, tudo que vai ser feito dentro de uma edificação, ela tem que ser analisada anteriormente. Não é simplesmente vamos fazer, vamos interligar, nós vamos modificar, nós vamos alterar, nós vamos construir aqui um mezanino. Não. Vamos verificar primeiro o que isso vai refletir a título do projeto que eu tenho hoje existente aprovado e o que vai ter de investimento e se é possível. Muitas vezes não é nem possível executar, ou nem sempre o que é bonito, né? Nós temos aí um outro caso, eu quero colocar esse elevador panorâmico nesta edificação. É possível? O bombeiro vai aprovar esse elevador? Ele é bonito, né? Projetualmente ele é lindo, mas ele vai ser aprovado? Então, assim, as áreas, elas devem se conversar entre si, tanto a área que desenvolve o projeto, quanto a área que vai fazer o projeto de combate contra incêndio, o PPCIP, para que tudo que seja feito e seja abordado no projeto, ele da mesma maneira, ele possa ser aprovável junto ao Corpo de Bombeiros. E qual é o reflexo que isso vai ter dentro da edificação, a título de investimento também. Excelente, Cíntia. Ou seja, ficar todo mundo muito atento com esses limites, né? Limite de área, porque eu tenho certeza que às vezes por conta de um detalhe de 15, 20 metros quadrados você corre o risco de mudar de uma categoria de risco, né? Às vezes um detalhe no pé direito, um detalhe no número de pavimentos, então ficar muito atento aos limites das grandes áreas, das grandes grandezas, se eu puder usar esta terminologia, na hora da gente fazer um novo projeto, na hora de fazer um retrofit, uma reforma, seja lá o que for. Cíntia, delícia de bate-papo, fala um pouquinho sobre você e fala sobre a AEC, que tipo de serviços, que tipo de soluções ela oferece para o público que está nos ouvindo. Não falando, eu acho de extrema importância, hoje em São Paulo, tá? Porque isso, mais uma vez, eu friso muito, que vai variar de acordo ao estado, vamos falar aqui de São Paulo, edificações com até 750 metros e com um baixo risco, você consegue estar emitindo o CLCB. O CLCB é um modo mais simplificado do AVCB e o projeto também, nesse caso, é um projeto simplificado, muito mais rápido de ser aprovado e muito mais fácil e rápido de tirar o certificado. A AEC também auxilia e faz consultoria nestes processos, tanto da parte simplificada quanto do AVCB completo, com o projeto completo do Corpo de Bombeiros. Além desses serviços, a AEC hoje trabalha também em território nacional com todas as demais permissões, laudos, atestados, ARTs. Fazemos um trabalho que começa com o estudo de viabilidade técnica e legal do imóvel ou do terreno, tá? Verificando se ele está, qual é o potencial construtivo previsto em lei para aquele terreno, no caso de uma reforma daquele imóvel, até o habite-se. Então, nós
passamos aí por todas as permissões, trabalhamos em todas as permissões, não só na execução e elaboração dos projetos legais, como também a título de consultoria, alertando nossos clientes de quais são os caminhos legais possíveis e passíveis de aprovação. Sensacional, Cíntia. Como eu comentei na abertura, esse é um tema enorme que tem oportunidades diversas e dúvidas às mil para o nosso público. Eu não tenho dúvidas que nós faremos mais programas juntos. Para você que está nos ouvindo, todos os links do perfil da Cíntia no LinkedIn, o site da E6 estão aqui na descrição desse podcast. Fique atento que semana que vem tem mais conteúdo. Um grande abraço e até a próxima.